Já parou para pensar nisso? E se a tecnologia, em vez de ficar só substituindo as pessoas, pudesse, na verdade, organizar elas? Pois é, hoje a gente vai mergulhar no modelo de negócio que foi criado exatamente para isso. É o amigo do peito. Essa é a grande questão, né? A pergunta que guia tudo. Porque, assim, no mundo que está super focado em automação, em robô para tudo, a ideia de usar a tecnologia para conectar a gente e não para eliminar é bem poderosa. É isso que a gente vai desvendar agora. Então, vamos direto ao ponto. Qual é o problema invisível da tecnologia? O negócio é o seguinte, a tecnologia não está só criando eficiência, ela está, de certa forma, criando exclusão. E é aqui que a conversa fica séria. Olha essa frase, que resume perfeitamente o conflito. A tecnologia não está criando só eficiência, ela está criando exclusão. E a gente vê isso, né? Os marketplaces, eles vão lá e eliminam os intermediários. A inteligência artificial chega e substitui um monte de funções. Essa eficiência toda, ela tem um custo humano que muitas vezes a gente não para discutir. E quem está sentindo isso na pele? Quem está em risco? Bom, a lista é grande, viu? Pensa nos representantes comerciais que estão vendo a profissão deles sumir, as agências tradicionais que estão sempre naquele ciclo de começar do zero todo santo mês, e os influenciadores, muitos vivendo de permuta, trocando trabalho por produto, mas sem conseguir gerar uma receita de verdade, sabe? O impacto é real e está por toda parte. Mas aqui vem a virada de chave, o ponto principal. O problema não é a tecnologia em si, não é o software, o aplicativo. O problema é a tecnologia sem um ecossistema humano por trás. É o modelo que acaba isolando as pessoas. A solução então seria usar essa mesmíssima tecnologia para criar uma rede, para conectar todo mundo, em vez de afastar. E é exatamente aí que a solução começa a aparecer. Um ecossistema movido por pessoas. A ideia é reorganizar e não substituir. O amigo do peito se propõe a ser justamente esse ecossistema humano. É uma resposta direta para aquele problema da exclusão que a gente falou. A proposta é simples: usar a tecnologia para organizar e não para eliminar. Ok, mas antes da gente seguir, é super importante deixar uma coisa bem clara. O que isso não é. Não é um marketplace, não é um consórcio e definitivamente não tem nada a ver com pirâmide ou marketing multinível. Pensa assim, é como se fosse um sistema operacional, só que um sistema operacional para as relações humanas. É uma base tecnológica para organizar e fortalecer essas conexões. Beleza. E como é que isso funciona na prática? A estrutura toda se baseia em 5 pilares. São 5 tipos de participantes, e cada um deles tem um propósito bem definido. Cada um tem um problema que precisa ser resolvido, e um benefício muito claro. Vamos dar uma olhada em cada um deles para entender como essa engrenagem toda gira. Então vamos lá. Pilar número 1, o usuário. A gente começa por ele, que está lá na ponta. E o problema dele, bom, é um problema que todo mundo conhece, né? Preços altos na hora de comprar sozinho. A gente sabe como é. Um serviço de qualidade muitas vezes custa caro, principalmente quando a gente vai pagar por ele de forma individual. E qual é a solução aqui? É o poder da escolha. Funciona assim. Precisa do serviço para ontem? Tá com pressa? Beleza, pode comprar sozinho pelo preço cheio para ter mais rapidez. Agora, se der para esperar um pouquinho, dá para entrar numa compra colaborativa e economizar muito. Tipo, pagar só 5% do valor total se estiver num grupo. A escolha é sempre essa: velocidade ou economia. Certo? Agora vamos para o pilar número 2, o profissional. A gente vai para o outro lado do balcão. E qual o problema dele? Agenda vazia e custos de marketing lá em cima. É uma luta constante, né? Aqueles horários vagos no meio da semana que são um prejuízo e, ao mesmo tempo, a pressão de ter que investir uma grana alta em marketing só para conseguir atrair cliente. A solução para ele? Demanda organizada. O ecossistema, na prática, preenche aqueles horários vagos na agenda. Ele traz novos clientes e aqui está o pulo do gato. Sem o profissional precisar pagar comissão. E ele nunca precisa baixar o preço de serviço dele. O resultado? Previsibilidade e agenda cheia. Pilar número 3, o influenciador. O problema aqui é aquele esforço gigante para zero receita recorrente. Muitos trabalham na base da permuta ou de pagamentos únicos, sabe? É um esforço constante que parece uma corrida sem fim e que raramente vira uma fonte de renda estável, de longo prazo. A solução aqui é pensar em valor a longo prazo. O modelo muda esse jogo. Como? O influenciador ganha um link de indicação único e recebe 20% de comissão. Mas o mais importante é que esse vínculo que ele cria com o cliente que indicou é permanente, é para sempre. Ou seja, ele está plantando sementes hoje para colher por anos. É a chance de construir um fluxo de receita recorrente de verdade.
Chegamos ao pilar 4, a agência. O problema dela é ter que começar do zero todo mês. O modelo tradicional é vender projeto um a um, né? E isso significa que, quando vira um mês, a corrida para achar novos clientes começa de novo. É um ciclo que desgasta e que não tem quase nenhuma previsibilidade. A solução aqui é mudar o foco, é construir um ativo. Dentro desse ecossistema, o papel da agência se transforma. Em vez de ficar vendendo o serviço, ela passa a recrutar e gerenciar uma rede de influenciadores. E com isso, ela ganha uma taxa de participação de 5% sobre tudo que a rede dela gera. Ela para de vender o tempo dela e passa a construir uma infraestrutura que gera receita real, previsível e recorrente. E, finalmente, o quinto pilar, o agente de expansão. Pensa nele como o antigo representante comercial. O problema é uma profissão que está morrendo, sem segurança nenhuma. A tecnologia, em muitos casos, está tornando esse trabalho obsoleto, tirando toda a segurança e o valor daquela carteira de clientes que a pessoa levou anos para construir. E a solução aqui é sobre dignidade profissional. O ecossistema resgata esse papel. O agente vai lá, recruta os profissionais para dentro da plataforma e, com isso, ele cria um vínculo permanente. Ele passa a ganhar 5% de toda a receita que aquele profissional gerar, para sempre. A tecnologia, que antes era a maior ameaça, vira a principal ferramenta de trabalho dele. Agora ela trabalha a favor dele, não contra. Ok, a gente entendeu os 5 pilares, certo? Mas agora vem a parte que talvez seja a mais curiosa, a tal da compra colaborativa explicada. Como é que todo mundo ganha? Como é que o usuário paga tão pouquinho e, ao mesmo tempo, o profissional recebe o valor integral do serviço? Parece mágica, mas não é. Vamos ver o passo a passo. Vamos usar um exemplo para ficar bem claro. Passo 1. O profissional define o preço do serviço dele. Vamos dizer R$1.000. E ele vai receber esses R$1.000, o valor cheio. Passo 2. Um grupo de compra colaborativa é formado com até 20 pessoas. Passo 3. Cada uma dessas 20 pessoas paga a sua parte, R$50, que é 5% dos 1.000. Passo 4. Somando os R$50 de todo mundo, a gente chega nos R$1.000. E passo 5. Grupo completo. O profissional recebe 100% do pagamento. Simples assim. E aqui está o segredo de tudo, presta atenção. O desconto não vem do profissional, vem da organização coletiva. O profissional não está dando um desconto de 95%, de jeito nenhum. Ele está recebendo o valor cheio dele. A economia que o usuário tem vem da força do grupo, da demanda que foi organizada. Não é mágica, gente. É matemática e organização. Tá, mas aí pode surgir aquela dúvida, né? Como é que um sistema com tanta gente, com tanta peça se movendo, se mantém de pé? Como fica a confiança nisso tudo? E a resposta é que a confiança não fica nas pessoas. A confiança está no sistema. O ponto aqui é que não é sobre confiança, é sobre regras. Tudo é amarrado por contratos digitais, assinados logo no cadastro. Todas as relações e as comissões são rastreadas pelo sistema. Ninguém mexe. Cada participante tem o seu próprio painel, para ter total transparência. E o sistema que cuida de todos os pagamentos, de forma automática. Ou seja, nenhuma pessoa põe a mão no dinheiro. O sistema é o juiz. Então, quando a gente junta todas essas peças do quebra-cabeça, a gente percebe que o resultado é muito mais do que só um modelo de negócio. O que se forma é uma nova infraestrutura humana. É uma visão diferente sobre qual deveria ser o papel da tecnologia na nossa sociedade. E a conclusão é bem poderosa. Enquanto o mercado elimina pessoas, esse ecossistema as reintegra. No mundo onde a eficiência da tecnologia muitas vezes significa deixar gente para trás, esse modelo propõe exatamente o contrário: trazer as pessoas de volta para o jogo. E isso nos deixa com a reflexão final. Isso aqui não é só um aplicativo, é uma infraestrutura humana. E talvez o futuro da tecnologia não seja só criar o próximo app super inteligente. Talvez seja sobre construir infraestruturas que fortaleçam as nossas conexões, que unam as pessoas em vez de substituí-las.